Olá, meus queridos amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, seus negócios, poderosamente em Cristo Jesus. E nesse vídeo eu quero trazer aqui para vocês uma palavra que eu tenho certeza que é inspiração de Deus, que é motivação pelo Espírito Santo em nossas vidas, que está lá no livro de Ezequiel, uma passagem bastante conhecida que fala dos ossos secos naquele vale aonde Ezequiel foi conduzido pelo Espírito de Deus em uma visão. E Ezequiel, capítulo 37, mais precisamente nós vamos ler só 2 versículos, né? Que está no capítulo 37, versículo 2 e 3, que diz assim: E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, mas nós precisamos, ao ler esse texto, em especial o versículo 3, aonde Deus faz a pergunta para o seu servo, para o profeta Ezequiel: pode, filho do homem, ele faz questão de dizer filho do homem, porventura viverão esses ossos? Em alguma outra tradução, poderão viver esses ossos? Ou esses ossos sobreviver? E aí, ao estudarmos esse texto, ao lermos esse texto, nos surge aí 3 perguntas. A pergunta é: por que o Senhor faz essa pergunta a Ezequiel? Por que ele dirige essa pergunta? Poderão esses ossos sobreviver? Se essa prerrogativa é dele, por que ele faz essa pergunta a Ezequiel? A segunda pergunta é a resposta de Ezequiel. Por que Ezequiel disse para ele: o Senhor o sabe? Em terceiro ponto é a ação do profeta, naquele contexto ali, naquela situação que ele estava vivendo. Então Deus pergunta para ele: poderão esses ossos sobreviver? Para nós entendermos o que Deus está falando a respeito dessa situação, queridos, nós temos que ir para o livro dos princípios. Não tem outra alternativa a não ser nós irmos para o livro dos princípios, o livro de Gênesis. Princípio não só de início, mas de algo que é estabelecido, de algo que foi, que é base para tudo. Você vai construir uma casa, você pode mexer na pintura da casa, você pode mexer no piso da casa, você pode até acrescentar uma parede, você pode até mudar uma parede de local, mas você não pode mudar a base, que é onde a casa está assentada. Você não tem como mudar o princípio, aonde a casa iniciou, aonde a casa se assentou. Então o livro de Gênesis é isso, é uma base para tudo. Desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros estão assentados em Gênesis. Não tem como ser mudado isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, como é que nós vamos entender
Essa pergunta que Deus faz a Ezequiel. Primeiro nós temos que entender uma coisa, irmãos, e é isso aí o mais importante desse texto de Ezequiel. É que Deus, apesar dele ser esse ser supremo, com sua megacidade, um Deus infinito, Deus é infinito. Você não consegue com sua mente humana, eu não consigo com a minha mente humana dimensionar a grandeza e o potencial de Deus, porque eles são infinitos. A grandeza, o poder, a glória e a majestade do Senhor são infinitas, não tem como ser dimensionada, principalmente por mim e por você, que temos uma mente finita. Por mais que nós sejamos sábios, por mais que nós adquirimos sabedoria, nossa sabedoria vai ser sempre finita. A de Deus é infinita. Então, nós vamos entender aqui que Deus, Ele trabalha com o homem em uma parceria. Deus fez uma parceria com o homem para a realização de coisas aqui na terra. Deus fez uma parceria com o homem para a execução de coisas terrenas. Ele trabalha em parceria com o homem. Olha que coisa maravilhosa! Deus não é individualista, principalmente relacionado, irmãos, às coisas aqui da terra. Por essa razão que nós vamos entender o que está no Salmo 115, no verso 16, aonde Deus diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra onde nós estamos pisando, onde nós estamos vivendo por enquanto, onde nós estamos peregrinando, essa terra Ele deu a mim e Ele deu a você. Então quem tem autoridade aqui nessa terra é eu e é você, é o corpo, é a igreja de Jesus Cristo que Ele mesmo deu. Aleluia, louvado seja Deus. Então, para nós entendermos o porquê Deus perguntou ao profeta: pode esses ossos sobreviver? Nós só vamos conseguir entender se nós formos lá para Gênesis, quando Deus olha para aquele caos, trevas, desordem, as coisas fora de lugar, uma ordem que foi desordenada, as coisas se desestabilizou. Não se sabe porquê, embora tenhamos uma noção, mas não é o caso aqui, para não misturar as coisas. E quando Deus olha para aquele caos, a primeira coisa que Ele faz é falar. Ele abre a sua boca e Ele diz: e disse Deus, e falou Deus, e proclamou Deus, e pronunciou Deus, e saiu da boca de Deus uma palavra: haja luz, e houve luz. E assim sucessivamente, para as coisas que foram ordenadas, para as coisas que foram criadas, Deus foi falando. Deus idealizou no seu pensamento, como ele diz lá em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamento é como está escrito em Jó 42:2. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. O que significa dizer que pensamento, aqui nesses dois textos, é projetos. Deus projeta, Deus idealiza, Deus pensa, cria na mente dele
algo, mas para aquilo que ele projetou, para aquilo que ele pensou, para aquilo que ele idealizou, só se realiza se ele falar, se ele proclamar, se ele pronunciar. Aleluia! Glória a Deus, né não, queridos? Aleluia, louvado seja Deus. E aí, nós vamos entender algo maravilhoso, que é o que ele diz também na sua palavra, que a palavra que sair da minha boca não retornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo para o qual eu a destinei. Deus destina uma palavra, ela tem que se cumprir. E aí o homem que vai lá a Jesus, aquele centurião que vai a Jesus, olha, eu estou com um criado doente na minha casa, o meu servo está doente, diz uma palavra e o meu servo irá ser curado, e o meu servo sarará. Porque aquele homem entendeu que na palavra do Senhor Jesus havia autoridade. Na palavra do Senhor Jesus havia poder que poderia curar o servo dele. O Senhor Jesus disse: eu vou na tua casa, não necessita, eu sou um homem pecador, então basta que o Senhor diga uma palavra. Aí nós vamos entender o porquê na hora da tentação que o diabo vai tentar Jesus no deserto, o diabo diz: manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia! Pode, meu irmão, pode, minha irmã, faltar pão na sua casa. Pode. Não deve, mas pode faltar pão na sua casa. Pode faltar pão na minha casa. Não deve, não é para faltar, mas pode. Agora a palavra de Deus na minha vida, a palavra de Deus na tua casa, não pode faltar. Porque sem pão, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente vive, mas sem a palavra de Deus a gente morre. Sem a palavra do Senhor nas nossas vidas, a gente não sobrevive, a gente não existe. É a palavra do Senhor quem nos sustenta, é a palavra do Senhor quem nos cura, é a palavra do Senhor quem nos liberta, é a palavra do Senhor quem nos ilumina, é a palavra do Senhor quem nos conduz. Por isso que Jesus vai nos ensinar em João 5,39. Examinai as Escrituras, examinai a palavra, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica, disse o Senhor Jesus. Porque o profeta responde à pergunta de Deus como o Senhor o sabe. Versículo 3, ele diz assim: Senhor Deus, tu o sabes. Poderão esses ossos sobreviver? Deus pergunta. E ele diz: Senhor Deus, tu o sabes. Vamos entender um pouquinho esse contexto? Ezequiel. Onde é que Ezequiel está? Ezequiel está na Babilônia, no rio Quebar, morando às margens do rio Quebar. Ezequiel foi um dos exilados que foi preso por Nabucodonosor e levado para a Babilônia. E ele está ali, às margens do rio Quebar, um profeta de Deus, um homem de Deus, vivendo em meio a uma angústia, vivendo em meio a uma tribulação. E aqui agora vai uma palavra para a tua vida neste momento. As angústias desta vida, os problemas desta vida, as dificuldades desta vida, elas não são um empecilho para você continuar firme na presença do Senhor. Os problemas que te surgem na tua vida, a situação que você está passando aí agora, não é empecilho, não é páreo para a tua fé em Cristo Jesus. Não são empecilho para você cortar a sua intimidade com Deus, para você ficar de muxoxo com Deus, com o Senhor. Não é.
Esse homem tinha sido tirado, arrancado da sua terra natal. Esse homem viu o templo em que ele adorava a Deus ser destruído. Esse homem viu pessoas serem mortas, pessoas serem escravizadas, reis sendo mortos ali. Ele viu crianças, idosos, mulheres, moças. Ele viu uma destruição total, o templo ser destruído, levado ele cativo. Agora ele é escravo na Babilônia, mas mesmo assim ele não deixou de adorar, ele não deixou de cultuar, ele não deixou de servir, ele não deixou de olhar para o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Ele não deixou de olhar para a palavra do Senhor. Eu não sei qual é o problema que tu está passando, meu irmão. Eu não sei qual é o problema que tu está passando, minha irmã, mas esse problema não pode impedir, esse problema não pode ser empecilho, esse problema não pode entrar entre você e Deus, esse problema não pode atrapalhar a tua comunhão com Deus. Continua, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, continua olhando para Ele, o autor e consumador da tua fé. Sabe por quê? Porque a promessa que Ele tem para a tua vida é muito maior. Interessante que hoje de manhã, na meditação do texto bíblico, eu e minha esposa, e ela pegou um texto de Romanos capítulo 8, verso 30 e 31. Aonde diz assim: louvado seja Deus. Eu não ia nem ler, mas vale a pena nós lermos esse texto, porque esse texto é muito lindo, esse texto é muito poderoso, e esse texto deve estar cravado na tua vida, em meio às lutas, em meio às dificuldades. E esse texto nos diz assim: louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, verso 38. Eu falei 31, mas é 38. No 31 ela disse o seguinte, ela leu assim para mim. Na nossa meditação de hoje a minha esposa leu: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra nós? E coitada do que atravessar na nossa frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Ei, eu quero te dizer uma coisa. Se tu tá ligadinho com o Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, e alguém atravessa na tua frente, vai ser atropelado, vai ser esmagado, e alguém quer impedir o teu caminhar com o Senhor, vai passar um rolo compressor em cima dessa pedra de tropeço, porque Deus tem um projeto na tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E aí, versículo 38 e 39 diz: porque estou certo. Onde é que Ezequiel estava? Na Babilônia. Aonde? Na beira do rio Quebar. O rio fala de quê? Rio fala de fluência. Rio fala de águas correntes, de águas que fluem. Ele estava à beira do rio Quebar. Então, para Ezequiel, ele estava com problema, estava. Ele estava aprisionado, estava. Ele estava em uma terra alheia, estava. Mas aquele lugar, aquela situação para ele não foi problema nenhum para a comunhão dele com Deus. Porque ele entendia, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Oh, glória! Ei, xarabalaba, suricantalai, ei, xarabalai, nada, não há nada neste mundo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz em Efésios 1,13 que Deus já nos marcou com o seu Espírito. Nós temos uma marca, e essa marca jamais será apagada. Oh, aleluia! Oh, xerebalabaço!
Ixi, arabás! Nada poderá apagar. A Bíblia diz que Ezequiel está lá na beira do rio Quebar, mas ele estava ligado com o Senhor, mas ele estava em intimidade com o Senhor e de repente a Bíblia diz que o Espírito chega e pega ele. O Espírito Santo vem sobre ele e o texto vai dizer que o Espírito Santo levanta ele pelos cabelos. Ei, arabalai! Oh, aleluia, o Espírito Santo está tocando em você. Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã, para você, que Deus tocou no meu coração agora. Teu filho está passando por esse problema. Tu está se sentindo num vale de ossos secos, não tá? Não tá? Tu tá, minha irmã? Eu sei que tu tá, porque teu filho saiu do altar. Mas não se preocupa, porque Deus vai trazer de volta. Agora tu só tem que dizer o seguinte: vale de ossos secos, você vai viver. Você agora está morto, mas você vai receber o Espírito de Deus, como está escrito nesta palavra. O teu filho vai viver, mulher. O teu filho vai voltar para o altar para adorar, para louvar, para pregar, para testemunhar que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia! Ixarabalabassuri canta labraxemanai. O teu filho vai voltar, o teu filho vai voltar, o teu filho vai voltar. Abre a tua boca e profetiza sobre a vida do teu filho. Não diga que não tem jeito. Veja, Ezequiel, poderão esses ossos sobreviver? E ele vai e diz: Senhor, tu sabes. O que é que Deus diz no versículo 4? Deus diz assim: então profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre aquela situação na tua casa. Profetiza sobre aquela situação no teu casamento. Profetiza vida, profetiza prosperidade, profetiza restauração no teu lar, profetiza a conversão do teu marido, mulher. Olha, além das aparências que está vivendo neste momento, profetiza além das aparências. Veja além das aparências e veja a restauração lá na frente. O que é que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de osso seco. Então agora, Ezequiel, vamos profetizar. Abre a tua boca, Ezequiel. Ei, mulher, abre a tua boca, minha filha. Abre a tua boca e profetiza sobre esse vale de osso seco, nos quais você está vendo agora. Você não está no vale, você só está vendo o vale de osso seco. É bom você entender isso. Então você pode profetizar sobre esse vale no qual você está vendo, não vivendo, porque você está vivendo nos braços do Senhor. Você está vivendo nos braços do Senhor, você só está vendo o vale. Ah, pastor, mas eu estou chorando. Mas faz parte, faz parte. O choro faz parte, mas ele dura só uma noite, porque de manhã cedo tem um mar, tem um rio de alegria para você. Oh, aleluia! Não era para ser assim. Não era para ser assim. Ezequiel conhecia a palavra do Senhor, que em Deuteronômio capítulo 32, verso 39 diz o seguinte: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro e ninguém há que escape das minhas mãos. Ezequiel conhecia isso. Então Ezequiel disse: quem tem poder de reviver aqui é o Senhor, quem tem poder de ressuscitar esses ossos aqui é o Senhor. Mas aí Deus disse: eu trabalho em parceria com o homem Ezequiel. Então vai, Ezequiel, agora e fala a esses ossos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus trabalha lá nas alturas, né? E eu cá embaixo, e Ele conta comigo, e Ele conta com você para ressuscitar os mortos, o vale de ossos secos. Ele conhecia que quem mata e quem vive, quem fere e quem sara é Deus. É por isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso amado Rei Jesus, Ele vai dizer em João 14:7, porque, ele vai dizer aonde, meu Deus?
Cadê? Onde é que está escrito? Meu Pai, aleluia, está aqui. João 5:21. João 5:21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ele está falando do homem, o Filho homem, que estava aqui na terra executando a obra de Deus. Assim como o Pai, o Deus, vivifica os mortos, o homem também. Ele está dizendo, olha a parceria de Deus e o homem. Aleluia. Provérbios capítulo 4, verso 20 diz assim: filho meu, filha minha, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos. Por isso eu quero te perguntar mais uma vez: o que é que está morto na tua vida? Deus está dizendo hoje para você: eu vou ressuscitar, eu vou restaurar, eu vou reviver, eu vou salvar, mas você tem que abrir a sua boca e profetizar. Você precisa profetizar, porque eu ajo lá no plano espiritual, mas aqui no plano material é você quem age. Por isso que Jesus nos diz: ore e vigie, ore e vigie. Oração é orar e agir, não é orar e esperar, não, é orar e agir. Por isso que ele está falando isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 6 diz: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Aleluia, aleluia. Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca de cada da minha boca, da tua boca, da boca de cada um de vocês que está ouvindo e vendo, do fruto da boca, Provérbios 18, 20, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ventre é onde se gera filhos. Ventre é onde se gera fruto. Por essa razão, vem comigo, por essa razão que Jesus fala em João capítulo 7, verso 38. Jesus diz assim: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E a água que eu lhe der, fará nele. Cadê? Vamos lá. Louvado seja Deus. Tem que olhar, né, irmão? Louvado seja Deus, capítulo 7, versículo 7, 38. É isso? É. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. No versículo 37 ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Por que do ventre? Porque é no ventre onde vidas são geradas. Você vai ver em João, lá no Apocalipse, no capítulo 20, Deus diz, o anjo dizendo: toma um livro, toma um rolo, come na tua boca. Será doce, mas será amargo do teu ventre. Agora você vai precisar profetizar muitas nações, por isso, coma o rolo. Coma a palavra! Quer profetizar as nações? Coma a palavra! Você não pode profetizar por você mesmo. Aí você vai entender o que é que está dizendo Provérbios, o que é que está dizendo no versículo 4 de Ezequiel 37, 4 e Provérbios 18, 20. Ezequiel 34, Deus diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes:
osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Ei, diz assim para aquele menino, diz assim para aquele rapaz, para aquele jovem. Ei, ouça a palavra do Senhor. Mesmo que ele não ouça, os ossos não tinham ouvido, os ossos não tinham audição, os ossos não tinham olho para ver, então os ossos não tinham cabeça para entender, mas ele falou, os ossos estavam mortos, mas ele falou, osso, venha e se junte ao seu corpo. Ei, xarabalabás, ei, xarabalabás, ei, xarabalabás. Se você vê que profetizar para o teu marido vai causar um problema, ele está surdo, ele está cego. Se tu vê que profetizar para o teu filho vai ser um problema, ele está surdo, ele está cego, não se preocupa. Deixa ele sair, deixa ele dormir e profetiza. Filho meu, diz o nome dele. Ouça a palavra do Senhor. Você vai voltar a louvar, você vai voltar a adorar, você vai voltar a pregar. Marido, você vai ser obreiro na casa do Senhor. Você vai segurar a palavra do Senhor, você vai ler a palavra do Senhor, você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai dar glórias ao Senhor. Ei, tua geladeira e tua despensa está vazia, só tem 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, na geladeira não tem mais nada, só uma carcaçazinha de frango. Abre ela, vai lá, abre ela agora, abre o armário e diz assim: armário, geladeira, ouça a palavra do Senhor, e vai dizendo o que é que você quer que esteja lá. É loucura isso, pastor Miguel, mas porque a palavra do Senhor é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Filho do homem profetiza. E aí Provérbios 18:20 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida, versículo 21, estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que é que você quer experimentar? O que é que você quer saborear? É o quê? Então fala, então profetiza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós lemos esse texto de Ezequiel, nós lemos esse texto de Ezequiel, a resposta para o que Ezequiel estava falando ali, o que Deus estava falando para Ezequiel, está no versículo 11, capítulo 37, 11. Na parte B do versículo, a última parte do versículo diz assim: os nossos ossos se secaram. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Olha o que eles estavam dizendo. Olha o que o povo de Israel estava dizendo. Eu não quero ir para o contexto que sobre esse que Deus mandou falar era sobre a nação de Israel. Mas vamos para o que interessa no agora. Ele estava dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Sabe o que é que a nação de Israel estava dizendo aqui? Para nós não tem mais esperança, para nós acabou, para nós estamos cortados, acabou, nós estamos aprisionados aqui na Babilônia, não existe mais solução para nós. E Deus está dizendo: existe solução sim, mas já está morto, mas já cheira mal, mas já tem 4 dias, mas então vai lá e tira a pedra! Mas vai lá e tira a pedra, que a palavra do Senhor vai dizer: sai para fora e ressuscita! Xarabás, sai para fora e ressuscita. Sai para fora e ressuscita. Não importa se já cheira mal, não importa quanto distante do altar esteja, eu acredito que se tu profetizar, Deus vai trazer de volta. Aleluia. Oh, aleluia. A unção de Deus está forte aqui. Eu tenho certeza que está forte aí também, não está? O povo disse: acabou, não tem mais esperança. Talvez você esteja dizendo assim também: ô pastor, não tem mais esperança. Não diga isso, sabe por quê? Porque no livro de Jó,
capítulo 14. Em Xarabás. Oh, meu Deus. Não diz isso. Não fala isso. Porque Jó 14:7 diz assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 14:7 diz assim: porque há esperança. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus renovos. Se envelhecer a terra, a sua raiz, se envelhecer na terra, a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Oh, aleluia! O tronco já está virado pó. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Espírito Santo, Jesus disse à mulher lá no poço: mulher, a água que eu te der, a água que eu te der fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pode estar o pó, pode estar cada osso lá no norte, o outro osso lá no sul, no leste, no oeste, não importa. Na hora que você começar a profetizar, os ossos virão cada osso. Não importa onde eles estão, não importa se virou pó, eles virão, se ajuntarão naquele corpo que a ele pertencia quando estava vivo. E ele vai receber o Espírito do Senhor e ele vai viver. E ele vai se tornar um exército forte. E ele vai se tornar um homem. E ele vai se tornar uma mulher. A tua casa será bênção. A tua casa será prosperidade de Deus na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Está aí porque o profeta disse que só Deus sabe. Porque a palavra que ressuscita, ela vem de Deus. Mas Deus nos outorgou. A Bíblia diz que Jesus ajunta os seus discípulos e deu poder sobre toda a enfermidade, sobre todos os demônios. E ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Profetiza, abre tua boca e declara a vida. Toca nas mãos, toca com tuas mãos ungidas na tua cama, toca com tuas mãos ungidas nos teus filhos, toca com tuas mãos ungidas na tua mesa, toca com tuas mãos ungidas na tua casa. Toca e profetiza vida, profetiza restauração, profetiza comunhão na tua igreja. Como é que está a tua igreja, pastor? Como é que está a tua igreja, pastor? Vai lá uma hora mais a tua esposa, pastora, e profetiza sobre aquele lugar, e profetiza sobre aquele altar, e profetiza paz no teu bairro, e profetiza salvação na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. A palavra que saiu da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Antes cumprirá aquilo para o qual ela destinou. Ele destinou essa palavra para bênção na minha vida e na tua vida. Recebe ela nesta noite em nome de Jesus. Graças a Deus e amém. Pai, eu oro para cada pessoa que está me assistindo, que vão assistir, receber a sua palavra, porque está escrito que é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que vivifica, é a palavra que fortifica, é a palavra que os torna de pé. Em nome de Jesus na vida do teu povo e para a glória de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória do seu rosto, que o Senhor te dê paz e te restaure e te abençoe e te prospere, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Senhor.